E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relembrar o gênero textual editorial e artigo de opinião, tá? Então, nós vamos aí falar um pouquinho sobre o primeiro gênero textual, que é o editorial. Tem umas características aqui em relação à estrutura, um esqueminha bem resumido para facilitar a revisão desse gênero textual. Vamos lá? Bom, o que é então o gênero textual editorial? Então, ele é um gênero textual que serve para expor alguns fatos, né, que são considerados socialmente relevantes, tá, aos leitores, revelando assim também uma postura ideológica de um jornal ou uma revista, tá? Então, eu tenho aqui o gênero textual editorial, ele vai apresentar para mim assuntos que sejam considerados socialmente relevantes, né? Porém, ele não vai apresentar uma opinião, né, particular exclusivamente de quem está escrevendo. Ele vai apresentar uma postura ideológica de um jornal ou uma revista, por exemplo, tá? Apresenta título, e aí no caso aqui também diz que pode antecipar, né? Esse título pode antecipar o assunto e sugerir o posicionamento assim do veículo de comunicação sobre o assunto também, tá? A introdução costuma contextualizar o leitor sobre os fatos, expondo na sequência, analisando-os pelo uso, ou seja, pelo emprego de estratégias argumentativas. Então, o que é isso? Para eu escrever um gênero como esse, um editorial, eu preciso dominar as estratégias argumentativas, que isso, é claro, não é um assunto que dá para a gente falar sobre essas estratégias, as estratégias existentes dentro dessa aula aqui, né? Então, assim, eu preciso saber, relembrando também, né, o conteúdo de coerência, de coesão. Eu preciso também conhecer as possibilidades de estratégias argumentativas que eu posso utilizar, que seriam também de exemplificação, de comparação, com também apresentação, às vezes, de dados estatísticos. São estratégias que a gente utiliza para poder fortalecer a nossa opinião, o nosso texto, a nossa produção, né, de um modo geral. Então eu tenho aqui que esse registro, no caso aqui de um modo geral, o registro é empregado no editorial, né? O registro que a gente vai encontrar é o tipo de linguagem que ele quer dizer, né? Predominantemente formal, ou seja, num gênero como esse, num editorial, eu não posso utilizar uma linguagem informal, uma linguagem muito básica, eu não posso utilizar gírias, não posso utilizar assim, um vocabulário considerado, né, chulo, enfim, vulgar, não posso fazer isso, porque eu estou apresentando uma postura de uma revista, né, de um jornal, de uma, vamos dizer assim, de uma empresa grande, não é o meu comentário sozinho, né? Então, o que vai predominar, o registro que vai predominar é a linguagem formal, tá? Aí eu tenho também por que vai predominar, como eu falei, essa situação comunicativa aí, o veículo onde ele vai ser publicado, numa revista, um jornal, então eu não posso utilizar, né, uma linguagem muito básica, uma linguagem informal. Qual seria o objetivo, né, dessa produção textual aqui, no caso desse gênero textual? O objetivo é apresentar a posição ideológica de no caso aí, de um veículo de comunicação sobre um assunto considerado relevante. Pode ser ligado à ciência, ligado à economia, ligado à política, ligado à educação. O tema do assunto, a temática do assunto não vai interferir em relação a isso não. Então, assim, o que eu tenho aí é que é uma posição, uma apresentação da ideologia que é essa determinada, né? No caso, vamos colocar, né, entre aspas, determinada empresa, que poderia ser uma empresa de jornal, poderia ser uma revista renomada, vai querer apresentar nesse editorial. O público-alvo são, no caso, né, os leitores do veículo onde esse texto vai ser publicado. Se for, no caso, os usuários da revista, os assinantes de uma determinada revista aí, muito conhecida, eles vão ser o público-alvo. É claro que eu mesmo não sendo assinante, não sendo uma acompanhante fiel de uma determinada revista ou de um jornal, eu posso ter acesso também a esse tipo de texto, tá? Ele está colocando aqui quem é o público-alvo, mas não significa que eu, como uma pessoa que não sou uma leitora fiel,
desse veículo de publicação do editorial não possa ter acesso a isso. Outros interessados também em alguns assuntos relacionados à atualidade, tá? Características desse gênero. Bom, as características já estão basicamente descritas aqui, né, como a gente falou no início. Qual é a característica principal que ele carrega consigo? Expor fatos e analisá-los criticamente, ou seja, demonstrando a opinião, né, a postura de quem pediu, de quem está apresentando aí esse determinado tema. Expressar a posição ideológica de um veículo, né? Qual é a posição que esse veículo talvez aí de publicação, de notícia, quer apresentar, ele quer expor a opinião dele. Para isso ele vai utilizar um editorial. E também ele tem como característica, né, a apresentação de argumentos, tá? Eu não posso defender uma postura, uma visão, uma opinião, um senso crítico sem saber argumentar, tá? Inclusive os argumentos são também, né, considerados aí os recursos carro-chefe para uma produção de uma boa redação, né, a redação modelo Enem, por exemplo. Se você não tiver os argumentos, né, o seu texto fica um texto um pouco solto, suas ideias soltas, considerado um texto fraco, né, porque você não soube argumentar para defender o seu ponto de vista, tá bom? Então eu tenho aqui agora o gênero textual, artigo de opinião. Que tipo de gênero é esse? É um gênero argumentativo também, tá? Escrito pelo articulista e publicado geralmente em revistas e em jornais, tá? No caso, quem escreve, né, o artigo de opinião, chamado aí de articulista, ok? E tem por finalidade também a apresentação do posicionamento de uma pessoa sobre um determinado assunto relevante. Então eu tenho aqui uma semelhança desse gênero textual com, né, que é no caso o artigo de opinião, com o gênero editorial. Qual é a semelhança? Ambos apresentam, né, também sua característica aqui, o elemento, né, as estratégias argumentativas, tem que ter argumento. Ambos também vão apresentar assuntos que são considerados de relevância social, tá? Relevância, no caso, socialmente falando. E também os dois vão apresentar para a gente aqui uma linguagem considerada também formal, né? Eu não posso trabalhar a questão da defesa de argumentos, apresentação de argumentos, de uma opinião, com uma linguagem totalmente básica. Então, vão apresentar também linguagem formal. E eu tenho aí a finalidade de trazer um posicionamento. Só que a diferença é que o artigo de opinião, ele traz o posicionamento, olha aqui, ó, de uma pessoa, certo? Já o gênero textual anterior, ele traz o posicionamento, né? No caso aqui, ó, vou voltar aqui um minutinho aqui, ó. Ele traz o posicionamento, né? Ele traz assuntos relevantes, mas apresentando o posicionamento da postura ideológica aqui, ó, de uma revista ou de um jornal, tá vendo? Então a diferença também que é bem considerada, né, bem importante para que fique também claro que o artigo de opinião eu posso fazer apresentando o meu posicionamento, né, a minha opinião a respeito de um determinado tema, de um assunto que é relevante para a sociedade. Porém, no caso do artigo de opinião, né, eu sou uma articulista, eu vou apresentar o meu ponto de vista. Se eu for escrever um editorial, eu preciso utilizar dos mesmos recursos, eu tenho que pegar, né, um tema relevante e tal, enfim, só que eu não vou apresentar a minha opinião, eu vou apresentar a opinião de quem deseja expor, que nesse caso pode ser a opinião de uma postura, um pensamento, né, uma postura ideológica, como define lá, de uma revista, né, de uma empresa, de um jornal também grande. Então aí eu tenho uma diferença que é fundamental para que a gente, né, memorize bem, não pode esquecer isso, que o artigo de opinião no caso, né, eles vão apresentar esses pontos bem semelhantes, mas o artigo de opinião e o editorial, eles têm essa divisão fundamental, que um apresenta uma visão pessoal do articulista, ou seja, de quem escreveu, e o outro apresenta uma visão, né, de uma empresa, tá?
E aqui eu tenho também que, para convencer o leitor de suas ideias, o articulista emprega diversas estratégias argumentativas. Essas estratégias servem para comprovar a tese sobre um determinado tema, tá? Ambos aí também apresentados aí nesse caso, né, na introdução, porque ele tem partes, né, ele tem introdução, tem a sua parte de desenvolvimento, tem uma tese principal, tem, né, claro, os argumentos que serão posicionados aí, e às vezes na hora de concluir também, então ele vai ser por partes, né, para que o raciocínio fique totalmente organizado. Qual é o objetivo de um texto como esse? Apresentar o posicionamento de um assunto socialmente relevante. O objetivo dele é esse, não é contar uma piada, não é falar de repente de uma fofoca de um artista famoso, não é isso. Ele tem o objetivo principal, que é trazer um assunto socialmente relevante, certo? Características estruturais. Ele tem aqui em sua estrutura uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Ele também sempre vai girar em torno de vai ser construído em torno de uma tese, né, um pensamento, aí, um tema principal, e também vai ter aí as estratégias argumentativas também para poder defender o ponto de vista, tá? Sem argumento eu não defendo nada. Quem é o público-alvo desse tipo de gênero textual? As pessoas interessadas em assuntos contemporâneos, assuntos também considerados aí controversos, né, na sociedade. Essas pessoas vão procurar um artigo de opinião. De repente, um economista publicou um artigo de opinião e eu gostaria muito de saber a opinião dele em relação a esse assunto, que é um assunto de meu interesse também. Um assunto que eu preciso aprender um pouco mais, tenho também uma curiosidade, então eu vou pegar esse tipo de gênero textual e vou encontrar a informação que eu preciso nele, a informação do meu interesse nele, tá? Então eu tenho aí a apresentação de um artigo de opinião, tenho aí a apresentação também do editorial, ambos são considerados, né, gêneros textuais semelhantes, porque trabalham com assuntos relacionados à sociedade, assuntos relevantes, ambos vão utilizar estratégias argumentativas, ambos precisam ser colocado um posicionamento, a diferença é que um é um posicionamento pessoal, né, do articulista, o outro é uma visão ideológica de uma empresa, né, de um jornal, de uma revista. E eu tenho aí também um tipo de linguagem que vai ser considerada padrão, uma linguagem formal pelo tipo de texto. Os dois textos também vão apresentar o quê? Vão também apresentar os mesmos veículos de circulação, que pode ser blog, pode ser também sites, revistas, enfim. Então eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta o vídeo, né, para isso tornar também o conteúdo mais acessível, mais relevante para o canal.